E vamos juntos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6. O livro de Josué, capítulo 6, é o texto que nós vamos usar aqui nesta manhã para trazer aí o nosso assunto, que é: a pressa prejudica o que a paciência aperfeiçoa. Nós vamos ver como que a pressa atrapalha e como que a paciência ajuda, aperfeiçoa e traz os resultados favoráveis. No verso 1 de Jericó, capítulo 6, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Amém. Muito bem, esse princípio, esse início do capítulo 6, ele acontece depois de alguns fatos, de algumas coisas que vêm acontecendo antes. Nós estamos aqui olhando para a história. Esse cenário é quando o povo de Israel está ali na travessia, logo após a travessia do Jordão, portanto entrando na terra prometida, depois de 40 anos de jornada. 40 anos caminhando, 40 anos no deserto. Deserto para nós os cristãos hoje, pois tudo que nós temos, lemos, ouvimos da palavra de Deus, nós precisamos refletir o que isso pode fazer por nós hoje, o que isso pode trazer a nós como lição, como uma ajuda, como um conselho. Então, dentro do que o povo de Israel acabara de fazer nos últimos 40 anos, e agora estava prestes a realmente conquistar, se adentrar à terra prometida e usufruir da terra, plantar, colher, construir ali o que eles iriam construir naquela terra. Mas antes disso, Deus permitiu que o local por onde eles fizeram a travessia do Jordão tivesse uma cidade fortificada com muros e muralhas muito altas e muito extensas, ao ponto de serem muralhas impossíveis do homem derrubar. E nós vemos aqui no texto que Deus estava entregando ao povo de Israel a cidade de Jericó, com todos os seus bens, com todos os seus utensílios, nas mãos do povo de Israel. Mas como? Como fazer se os muros eram inatingíveis? Como fazer se humanamente aquele povo havia se trancado lá dentro, os portões não eram abertos mais? Por quê? Porque Jericó e a sua liderança vinham ouvindo, assistindo o processo, a jornada que Israel havia trilhado no deserto e quantos reis eles haviam vencido no deserto.
Então, as notícias de quem era aquele povo tinham chegado aos ouvidos do comando daqueles que estavam à frente de Jericó. E, portanto, eles estavam, de certa forma, receosos, por outro lado, meio que amedrontados, e também, de forma prudente, trancaram os portões, ninguém entrava, ninguém saía, porque sabia que aquele povo havia atravessado o Jordão a seco. Então imagina, um povo ouvir a notícia, olha, aquela cidade toda de Jericó receber a notícia, olha, tem um povo que caminhou no deserto por 40 anos, deixou os egípcios morrerem no Mar Vermelho depois de ter fechado, e agora eles vão atravessar o Jordão. Deus simplesmente intercepta as águas do Jordão para que eles atravessem o Jordão a seco. Então é prudente que aquele povo fechasse as portas da cidade. Mas o que nós vamos ver dentro deste texto aqui hoje é o que Jericó representa para nós hoje. Nós não estamos aqui dizendo para ninguém pegar as trombetas. Nós não estamos aqui dizendo para alguém dar 7 voltas em torno de Goiânia, ou em torno de qualquer cidade que seja. E não é isso que nós vamos trazer, como se estivéssemos usando um texto bíblico de forma literal, mas usar, ou interpretar, ou trazer uma interpretação prática para os nossos dias de hoje, do que representa Jericó, do que representa aquilo que Deus pediu para que o povo fizesse ali antes de conquistar aquela cidade, e portanto ali abriria as portas para conquistar várias outras cidades cananeias que estavam ali à frente do povo de Israel. Então, um pouquinho antes, no início do livro de Josué, nós vimos que Deus veio preparando os sacerdotes com a Arca da Aliança, os homens, e instruiu Josué a circuncidar aqueles que haviam nascido no deserto, né? Então, assim, aqueles que haviam saído lá do Egito e haviam caminhado a terra prometida de 20 anos para cima, todos os homens de guerra haviam morrido no deserto, por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa da falta de fé, por causa da falta da obediência. Então, se nós precisamos trazer lições do livro de Josué, da conquista de Jericó, para os dias de hoje, a murmuração, a reclamação, a falta da obediência faz que nós pereçamos no caminho. E perecer no caminho nem sempre é perder essa vida física. Perecer no caminho é perder o temor do Senhor ao ponto de desvirtuar aquilo que é ético, desvirtuar aquilo que é puro, desvirtuar aquilo que é verdadeiro, desvirtuar aquilo que é santo. Tem muita gente, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que muitos se enfermam por não reconhecer, discernir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é santo. Não brinque com o corpo de Cristo. Por não discernir o corpo de Cristo, muitos estão doentes, doentes fisicamente, doentes espiritualmente, doentes de forma almática. A alma doente, a alma compõe tudo que se refere às emoções, tudo que se refere à razão, ao raciocínio, ao consciente, aquilo que é o seu inconsciente, que você mesmo não acessando de forma constante, muito provavelmente, às vezes o seu subconsciente ou o seu inconsciente se declara através dos sonhos. Isso tudo compõe sua alma, que ou é subjugada pelo Espírito Santo, ou é
é deixada se levar pela natureza humana, ou seja, essa alma que deixa se levar pela natureza humana, esta é a alma que morrerá. A palavra de Deus diz: eu não tenho prazer na morte de ninguém, nem do próprio ímpio. Deus não tem prazer na morte. Quem pensa que Deus se alegra com a morte dos ímpios, dos injustos, não, a palavra de Deus diz que não. Ele não se alegra com a morte nem dos ímpios, muito menos de um justo. Mas ele diz: mas a alma que pecar, esta morrerá. O que esse texto está nos dizendo? Que a escolha, a decisão daquilo que fazemos está no poder de cada ser humano, de cada pessoa. Vai chegar um momento que o diabo ou o adversário, Satanás, como você queira chamá-lo, o inimigo das nossas almas, não vai nem ter mais o que dizer ou fazer, porque o homem já tem feito tudo que é necessário para afastar Deus de si. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que afasta Deus de si. A palavra, a Bíblia, estes 66 livros, quando a gente fala Bíblia, eu não posso me referir somente ao Novo Testamento. Eu não posso simplesmente dizer: olha, você tem que ler somente os 27 livros, né? Você tem que ler apenas os 27 e deixar os 39 livros do Antigo Testamento, deixa para lá, você não vai entender, você não vai compreender. Não posso. Eu preciso usar Josué capítulo 6, para trazer para nós referências, para trazer para nós lições, para trazer para nós um aprendizado do que significa esta Jericó nos dias de hoje. Observe, Israel, que havia suportado o processo, a jornada, estava agora usufruindo do propósito de Deus na vida deles. Qual que era o propósito? Tirarei da terra do Egito para levá-los à terra prometida. O propósito era sair de um lugar onde eram escravos para ir para uma terra onde seriam livres. Mas, por causa da murmuração, todos os homens de guerra acima de 20 anos que saíram do Egito morreram, e portanto Deus precisava preparar novos homens. Aqueles meninos que nasceram no deserto haviam sido circuncidados alguns dias antes, e Deus precisava mostrar para eles uma coisa interessante. Para aqueles meninos, e quando eu digo meninos, pode ter meninos de até 40 anos, né? Porque se nasceu na saída já, na chegada do Rio Jordão, talvez já estivesse com 40 anos. Mas estes meninos que nasceram no deserto, que agora estavam sendo colocados à frente como sacerdotes, como guerreiros, para lutar e tomar posse daquela terra, eles, apesar de ter tido algumas experiências com os reis, ali às margens leste do Jordão, eles precisavam ver uma coisa e entender que a obediência levaria à intervenção divina. A obediência levaria o povo a olhar, apreciar e ver a intervenção divina. E que, portanto, eles poderiam sim guerrear, eles poderiam sim entrar na batalha, eles poderiam seguir avante, mas o resultado de cada batalha seria Deus que faria, que lutaria, que iria à frente por eles. E eles precisavam ver um exemplo. Então eles estavam diante da mega cidade, murada, protegida, guardada, que era Jericó. Então eles atravessam o Jordão, eles presenciam um milagre, mas agora eles precisavam passar por Jericó. E nestes 6 ou 5 primeiros versículos, nós vimos que eles precisavam fazer uma coisa que aos olhos humanos parece estranho,
para quem está entrando em uma batalha para vencer uma cidade murada. O que Deus havia pedido para eles? Que eles andassem em volta da cidade quantas vezes no dia? Agora eu estou perguntando. Quantas vezes no dia eles deveriam andar em torno da cidade de Jericó? Uma vez por dia, durante 6 dias. Uma vez por dia, durante 6 dias. E no 7º dia eles andariam, aí sim, 7. Dariam 7 voltas. Então, estamos recapitulando aquilo que nós lemos. Isso são rituais, isso é aquilo que Deus, assim como pediu para Naamã, quando Naamã sai à procura do profeta Eliseu, para saber o que ele poderia fazer por Naamã, por causa de uma lepra, por causa de uma doença que deixava Naamã, um homem muito poderoso, general do exército da Síria, fazia com que Naamã fosse aquele homem quase que com uma dupla personalidade. À frente do seu exército ele era grande, poderoso comandante do exército, mas quando ele chegava em casa, tirava suas roupas de guerra, ele era o leproso Naamã. E quando ele chega em Eliseu, Eliseu fala para ele mergulhar, quantas vezes? Engraçado esse número, 7 vezes. Às vezes Deus vai pedir 7 anos para você. Às vezes vai pedir 7 dias. Às vezes Ele vai pedir 70. Eu não sei. Mas eu só quero dizer uma coisa, que a pressa, ela vai atrapalhar. O que a paciência e a obediência durante o processo, ou seja, a obediência que gera paciência, iria aperfeiçoar na sua vida. E muitas vezes as pessoas acabam perdendo aquilo que é a linha que o Espírito Santo tem para conduzir por falta da obediência e, portanto, que produz a paciência no processo. Por que aquelas pessoas morreram no deserto? Desobedeceram, murmuraram. Quando? Lá no início da jornada, Deus foi tão bondoso com eles, que bem no início passaram pelo Monte Sinai, ofereceram sacrifícios a Deus depois de 400 anos sendo escravos, sem poder oferecer sacrifícios. Então eles ofereceram sacrifícios a Deus ali no Monte Sinai. Então Deus fala para eles: agora a terra está em vossas mãos, apenas envie 12 espias para que eles possam ver aquilo que já é de vocês. Às vezes Deus coloca na mão das pessoas aquilo que é a vitória. Só que as pessoas deixam de olhar para a vitória e passam a olhar para as ondas, para as dificuldades, para aquilo que ouvem. É interessante que Pedro significa pedra, né? Pedro significa pedra. E não que aquela escritura que diz que sobre esta pedra edificarei minha igreja, não é que, por isso que houve uma grande confusão na interpretação desse texto, e eles entenderam que sobre Pedro, ou seja, sobre aquele homem, a igreja de Deus seria construída, e então tem um túmulo de Pedro lá eu não sei onde que está a basílica de Pedro, não sei se é ali em Jerusalém, eu não sei aonde é, ali na proximidade, mas ali eles construíram uma igreja. Então quer dizer, essa é a igreja de Deus, e não é isso. Aquela pedra a qual Jesus se referia, era aquela revelação de Pedro, em dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo,
mesmo tendo na sua frente um homem. Falar que tu és o Cristo era quase uma blasfêmia. Para aquele povo daquela época, os fariseus, os sacerdotes, não aceitavam que Jesus era o Cristo, porque era quase uma blasfêmia dizer que Jesus era o Filho de Deus. Para nós hoje é bem tranquilo, porque hoje a gente tem as Escrituras, hoje nós temos os textos bíblicos, mas quando Pedro, que representa uma pedra, e que através deste Pedro se mostrou a revelação, enquanto Pedro estava em movimento ali, andando sobre o mar, ele pôde andar sobre as águas. E tudo isso nós temos que trazer para nós nos dias de hoje, na nossa vida, família, emprego, trabalho, igreja. Enquanto Pedro estava em movimento, ele pôde andar sobre as águas. Quando Pedro parou para observar os movimentos que o inimigo, acusador das nossas almas, fazia em torno de si, ele afundou. E analogicamente, eu estava ouvindo isso há 1 ou 2 semanas atrás, analogicamente, quando uma pessoa pega uma pedra e lança sobre as águas, né, ela praticamente caminha, né, sobre as águas. Aquela pedra chata, talvez todos de nós já fizemos isso. Você lança e ela praticamente corre, caminha sobre as águas 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aquela pedra, se ela continuasse em movimento, ela não deixaria de continuar sobre as águas. O que faz com que aquela pedra simplesmente pare e afunde é a falta do movimento. Acabou a força, acabou o movimento, então ela afunda. Se tiver força, se tiver continuidade, se tiver movimento, ela continua. Então Pedro, da mesma forma, é o que ele fez ali no mar. O movimento fez com que ele se aproximasse de Jesus. E a falta do movimento e parar para olhar para as coisas que o mundo tem a oferecer, as propostas e as dificuldades que existem no meio da jornada, então Pedro afundou. E o que aconteceu com o povo de Israel ali? Quando foram visitar a terra, eles olharam mais para os gigantes do que para as bênçãos que Deus tinha colocado nas mãos deles. E agora nós estamos com este povo, já 40 anos depois, conquistando uma cidade fortalecida por grandes muralhas. O que eles fizeram antes? Como sempre Deus faz, envia espias. E alguns espias foram até a cidade e entraram na casa de uma mulher considerada, né, de sem honra, né, uma prostituta chamada Raabe. Essa mulher morava ali numa casa, nos muros daquela cidade, e aqueles espias entraram, e é interessante porque a cidade de Jericó ela é conquistada a partir, ou seja, Jericó ela só foi conquistada a partir do momento que 2 irmãos, porque nós estamos trazendo para os dias de hoje, a cidade de Jericó ela foi conquistada a partir do momento que 2 irmãos entraram em um prostíbulo, em uma casa de prostituição, e não tentaram convencer ou converter aquela prostituta, mas eles trataram ela com a dignidade de uma mulher e não de uma prostituta. Observa isso, Jericó só foi conquistada a partir do momento que 2 irmãos entraram no prostíbulo e não entraram para convencer, controlar, manipular ou converter
a gente vai converter você ao nosso Deus, já que ela era uma cananeia, já que ela era inimiga do povo de Deus. Então, a gente primeiro vai converter você, para que depois, então, a gente possa confiar em você. Não, eles simplesmente trataram Raabe com dignidade. O que converteu Raabe ao povo de Israel foi a dignidade pela qual ela foi tratada. Todo ser humano merece ser tratado com dignidade, com respeito, com educação, com amor. Às vezes nós estamos tentando converter as pessoas. Wesley disse, quando ele estava voltando da América, indo novamente para a Inglaterra, ele havia ido para a América para converter os índios, os indígenas. Ele tinha ido para converter aquele povo que não havia ainda recebido o Evangelho de Cristo. Mas quando ele volta, ele olha para dentro de si e pensa assim, peraí, eu tratei de ir lá convertê-los, e a mim, quem me converterá? E às vezes a gente fica procurando converter as pessoas. Eu quero te converter, eu quero levar você a um processo de conversão. Sabe qual que é a melhor conversão que existe? A conversão que os dois irmãos fizeram com aquela prostituta, entrando na sua casa e sendo um irmão para elas, e não um cliente. Tratando ela como mulher, dignamente. Então, esse é um dos pontos que nós podemos extrair para nós nos dias de hoje. Enquanto nós estivermos tentando converter as pessoas e não tratando-as com dignidade, com respeito, com amor, muito provavelmente nós estaremos como Wesley. Parece que eu estou tentando converter as pessoas, mas eu mesmo não sou. E aí você vai começar a perceber que conversão diz respeito, primeiramente, ao amor, à consideração, ao respeito. Porque quando a gente fala de identidade, quem que você é? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Sabe quem você é? Você, como eu sou. E nós podemos dizer, nós somos. Mas você é aquilo que você faz quando a porta se fecha atrás de você. O que essa frase significa? Você é aquilo que você faz longe dos olhos das pessoas. Você não é aquilo que você demonstra ou manifesta ser na frente das pessoas apenas. Você é aquilo que você faz quando as câmeras são desligadas. Você é aquilo que você fala quando os microfones são desligados. Você é o que você faz quando a porta é fechada e você está só. Isso é identidade. Às vezes nós estamos tão à procura, qual a minha identidade? Você quer saber mesmo qual é a sua identidade? Esquece tudo que você faz na frente das pessoas e olha para o que você está fazendo fora do alcance dos olhares das pessoas. É isso que você é. Não tem como ser diferente. Porque na verdade, Jericó, como essa cidade murada, ela representa os obstáculos impossíveis de serem superados na sua vida. Qual que é o obstáculo hoje na sua vida? Qual que é o obstáculo que você está percebendo na sua vida, no sentido de quem você realmente é? Você não está conseguindo parar de ver pornografia? Ah, mas eu não vejo na frente de todo mundo, ninguém nem sabe. Não importa, isso é o que você é. Você pega o que é do alheio quando a porta é fechada atrás? Não, mas ninguém viu. Não importa, essa é a sua identidade. Você cobiça quando ninguém está vendo? Você mente
e ninguém fica sabendo. Gente, às vezes nós estamos tão à procura da nossa identidade, simples assim. Sabe quem você é? Aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você vê quando a porta é fechada. Nós estamos falando de um tema: a pressa prejudica o que a paciência aperfeiçoa. E sabe por que as pessoas às vezes são prejudicadas nas suas escolhas e nas suas decisões? Porque tem pressa. Deus mandou andar em volta da cidade quantas vezes por dia? Estou perguntando. Eu estou perguntando e reforçando na mente de vocês também. Quando alguém perguntar, você vai saber a história de Jericó. Quantas vezes por dia? Uma vez durante quantos dias? 6 dias. Gente, podia surgir um espertinho na mão séria e falar assim: vamos fingir que a gente esqueceu que hoje é o 6º, já vamos fazer o 7º, porque eu estou numa pressa de tomar essa cidade, e saber se realmente o que Deus está falando é verdade. Porque eu ainda não acredito. Gente, eu não duvido que tenha gente que tenha desobedecido isso lá naquela época. Eu não duvido, não estou dizendo que isso é verdade que eu estou dizendo. Sabe por que eu não duvido? Tem um personagem que entrou e tomou a cidade de Jericó, e o nome dele era Acã. E Deus falou para não pegar, e a gente não leu todo o texto, você pode ler esse texto, ele começa lá no capítulo 2, e ele continua, e depois você vai ver o resultado de Raabe ter se convertido, né, se casado com um general, e se tornado uma das mulheres, olha gente, uma prostituta, tratada com dignidade, se tornou uma das mulheres citadas em Mateus capítulo 1, como uma daquelas pela qual passou o Messias. E às vezes a gente olha para alguém e fala assim: não merece o meu respeito. Você sabe quem é aquela pessoa? Você sabe o que aquela pessoa significa para Deus? Então, às vezes assim, o processo é estranho. Creia em Deus. É demorado. Tenha fé em Deus. Mas o obstáculo é impossível atingir. Continue perseverando, tendo fé em Deus. Mas gente, nós já passamos 40 anos no deserto, nós atravessamos o Rio Jordão a seco. Para que essa firula toda de ficar rodeando a cidade? Quantas vezes por dia? Durante quantos dias? E no 7º dia? Não, agora você já pode contar a história de Jericó para os vizinhos, hein? Vocês só não sabem o que era para fazer na última volta do 7º dia. O que era para fazer? Gritar, grita aí. Ah! Acorda, né? Vamos gritar para acordar, né? Grita aí, irmão Edson. Ah! Aê! Meu amigo, Quinzão. Grita aí. Grita aí. Aê. Não parece não, mas esse homem aí já chegou nos 80? Já chegou? Não, né? Está perto, né? Mas não parece. Não parece a idade que tem. É novo. Gente, Jericó representa os nossos maiores problemas. Vocês não vão olhar para Jericó e ficar pensando na cidade, murada, mas você vai olhar para Jericó e pensar assim: qual que é o problema que eu preciso resolver? E que Deus está me pedindo para fazer algo e eu não estou entendendo e, portanto, não estou fazendo. O que Deus quer que eu faça diante desse problema? Primeira coisa, creia que Deus é capaz de solucioná-lo. Quando nós vimos estas voltas que Deus pedia para Israel dar em volta da cidade de Jericó, estas voltas, gente, que nós estamos aprendendo aqui, ou relembrando aqui esta manhã, aí você vai lá, é importante estas voltas. Sabe por que é importante nós sabermos destas uma volta durante 6 dias, e na última 7 voltas, e depois,
Porque Deus pede de nós perseverança. Deu a primeira volta, nada acontece, segunda, nada acontece, terceira, nada acontece. E esse ciclo de 7 é interessante na Bíblia. Porque Naamã podia levantar no 6º mergulho e dizer: que topeira eu sou, um rio barrento desse lá, na minha terra, rios limpos, onde eu poderia me purificar, eu estou me sujando mais. Eu vou fazer com que esta lepra encha de mais infecção nesse rio cheio de sujeira. Mas ele foi os soldados, aqueles que estavam do lado dele, falou: ô Senhor, me diz uma coisa, qual o problema de você mergulhar mais uma vez? Vamos supor que ele tivesse parado na 6ª, qual o problema? É só mais uma. Então nós vemos que Deus cobra de nós perseverança quando nós estamos diante dos problemas insolúveis da nossa vida. E sabe qual que é o problema? É que diante do problema nós travamos e deixamos a perseverança porque acreditamos que nós não conseguimos. E você tem razão, você não consegue, mas com Deus Ele faz o trabalho. Então quando nós vemos que o povo permaneceu em silêncio durante os 6 dias, não era para gritar, era simplesmente para andar. O povo estava ensinando a gente, Israel estava ali nos ensinando hoje, que é necessário disciplina, ordem, conduta, ética. Eu vi uma definição de ética interessante. O que é ética? Ética é a diferença, né? É a diferença daquilo que você faria se você morasse sozinho na sua cidade, ou na terra, ou no mundo, né? Vamos supor que você fosse sozinho. Aí você volta e fala: como é que eu faria se eu morasse sozinho nessa terra? Né? O que eu faria? Eu subia na árvore, eu pulava no rio, eu andava sem roupa, e para mim não faria diferença. Eu não ia usar essa gravata, talvez nem esse terno. Talvez eu não andasse apresentável, e talvez eu andasse para todos os lados e fizesse o que eu bem entendesse. Mas a ética é a diferença entre o que eu faria se eu morasse sozinho no mundo, com o que eu faço entendendo que o meu direito termina onde o outro começa, e que eu não posso ficar avançando. Eu não posso pular o meu muro para o muro do vizinho, não. Eu queria fazer, mas não posso. Por quê? Porque eu tenho ética. E às vezes, alguém vem na igreja, a pessoa é tão antiética, e começa a fazer perguntas indecorosas. Ela não entendeu que ela não mora sozinha no mundo, e que ela precisa respeitar os limites da outra pessoa. Ela não tem que questionar, não fazer certos questionamentos. Mas me deu uma vontade, eu gosto de perguntar tudo, mas você tem ética, você não mora sozinho nesse mundo, e assim como você tem direito de ser feliz, o outro também tem direito de viver nesse mundo e ser feliz com seus direitos e obrigações. Igreja tem direitos e obrigações. Sabe qual que é o problema? Quando desanda tudo, é quando as pessoas pensam que só tem direito. É um caos. É um caos. O que nós estamos vendo aqui? Mas é cansativo, sei lá o tamanho da cidade de Jericó, andar um dia, acordar cedinho, andar essa frota de gente aí, sei lá quantos milhões de pessoas andando em volta de uma cidade, quanto tempo isso gastava? Imagina, no último dia, 7 voltas, que trem difícil. Mas a disciplina que eles tiveram lá, remete à disciplina espiritual que Deus exige de nós. Tem muita gente brincando e achando que congregar é simplesmente um rito a mais. Talvez o congregar representa muito mais as voltas que aquele povo deu em torno da cidade
do que nós possamos imaginar. E que, portanto, quem não estiver dando as voltas que Deus exigiu que eles dessem em torno da cidade, estarão fora da conquista. E o que significa congregar? Disciplina. Gente, é todo mundo que acordou, que vontade de acordar. Olha, realmente o dia nasceu lindo, mas assim, não é todo mundo. Tem gente que acorda, não dormi bem, não estou legal, eu não queria acordar. Mas o que significa disciplina? É fazer mesmo quando não se quer fazer. Tem gente que pensa que disciplina é fazer quando quer, o que gosta. E fazer o que quer e o que gosta é para criança, bebê. Enquanto você estiver fazendo só o que quer e o que gosta, é porque você não cresceu, não tem maturidade ainda. Porque quando a gente cresce e tem maturidade, a gente para de fazer só o que quer e o que gosta e começa a fazer aquilo que é necessário fazer. E isso significa disciplina. E a disciplina espiritual diz que você deve sim congregar. Agora, eu não estou advogando em causa própria, não estou simplesmente dizendo, olha, venha, congregue, porque é interessante para mim. Eu estou dizendo porque é interessante para você estar na conquista dos seus maiores problemas, que é representado por Jericó. A gente tem que ler a Bíblia assim. Porque senão a gente fica assim, a gente não tem mais Jericó? Tem, todos os dias você tem uma Jericó. Todos os dias. Sabe por que os muros não caem? Porque você acha que é você que vai derrubá-los com as suas armas que você monta, com a força que você acha que tem. E quando nós vemos a essas pessoas em silêncio, simplesmente obedecendo e não murmurando, nós vemos que eles tinham disciplina e nós precisamos desta disciplina. Gente, se não tivermos disciplina, ninguém congrega. Sem disciplina não há congregar. E nem sempre o congregar é para quem quer, mas é para quem já entendeu que é necessário. É isso. Mas tem um monte de gente que ainda não teve a maturidade de entender que nós precisamos fazer, quando somos adultos, aquilo que é preciso ser feito. Pede para uma criança, vai lá lavar a vasilha, ele faz porque gosta? Ele só faz se prometer ali um castigo, algo assim, né? Por quê? Porque ele quer fazer somente o que gosta. E é muito difícil ele fazer por vontade, ou voluntariamente, não é nem por vontade própria, voluntariamente. Mas aí, essa criança cresce, se torna adolescente, adulto, aí constitui uma família e vai lá e olha para a pia e fala assim, não estou com vontade hoje. Aí amanhã também não estou com vontade. Você nunca vai ter vontade. Você vai fazer porque precisa. E ir para a igreja, às vezes, você não vai com muita vontade. Mas você vai porque precisa. É necessária essa disciplina. E eu espero que todos compreendam o que está sendo dito. Não é simplesmente bom para mim. Não é simplesmente bom para a liderança, para os diáconos, para aqueles que cantam, para serem ouvidos. Não. Eu não estou advogando em causa própria. Eu estou advogando ao seu favor. E quando nós vemos que no verso 5 ele diz assim, no 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um no lugar onde estiver. Então, isso aqui, Deus dando a ordem para Josué, e é isso que acontece nos versículos seguintes, nos textos seguintes. O que significa essas trombetas? Significa a declaração de fé e amor a Deus, que todo cristão deve, de forma pública. Está lá o problema, Deus mandou fazer isso, aquilo, pediu disciplina, pediu obediência, pediu umas coisas que eu não entendi, mas eu estou crendo, porque é a palavra de Deus, não é o homem, não é um dogma, não é um credo, mas é a palavra que ordena, então eu estou indo, eu estou seguindo, vivendo o processo, suportando o processo, suportando o que Deus pediu para que eu fizesse,
Então eu estou aí caminhando, suportando o processo, fazendo o que é preciso, tendo perseverança, entendendo que é um obstáculo intransponível, que eu sozinho não consigo, e de repente Deus pede para que de forma pública você declare a sua fé e o seu amor ao Pai. Quando você vai à igreja, você de forma pública declara fé e amor ao Pai, porque você não vem para simplesmente se relacionar. Gente, igreja não diz respeito simplesmente ao relacionamento, contudo é salutar, o relacionamento do congregar, mas não é sobre isso, é sobre a presença de Cristo em cada coração. E essa declaração de fé e amor ao Deus Pai, ao Senhor de todas as coisas, é isso, é que representa essa trombeta que aqueles sacerdotes tocaram, e é isso que nós precisamos fazer hoje em cada esquina, declarando fé, declarando amor, declarando justiça, declarando o reino de Deus, e junto com as orações. O povo grita, e aí, vamos gritar? Vamos sim, vamos orar, vamos louvar, vamos buscar. Gente, tudo isso, todo esse ritual que nós vemos aqui para a conquista de Jericó e, portanto, adentrar a terra prometida, não significa nada mais, nada menos do que um culto a Deus. É um culto. Deus pediu para eles um culto. E culto, nós não vem cultuar um ao outro. Culto, nós não adoramos um ao outro. Culto, nós não usamos alguém como uma divindade. Culto, nós não idolatramos ninguém. Culto é uma adoração a Deus. E adoração não é apenas o louvor, adoração não é apenas oração, adoração não é apenas leitura da palavra, adoração não é apenas a mensagem sendo pregada, adoração às vezes está no silêncio, disciplinar em não entender muito o que está acontecendo, mas fazer porque é um culto. Deus pediu um culto. E tudo isso, se vocês perceberem, foi um culto. E é interessante que ao término do culto, as muralhas caíram. No término do culto, os muros ruíram. Mas alguém foi lá e usou um ariete, aquelas madeiras, aquelas árvores cortadas, e vários homens vêm, derrubam os portões. Não. Alguém usou espadas? Não. Alguém usou armas pesadas? Não. Foi o que? Granadas? Não. O que aconteceu, gente? O que aconteceu foi um culto. E quando um culto sincero acontece, sabe o que acontece? As muralhas caem. E essas muralhas, quando elas caem, elas representam a intervenção divina. Não é o mérito humano em ir lá, derrubar os muros e guerrear. Não. Tem um monte de coisa que é para a gente fazer. E isso tudo faz parte do culto. E tem coisas que está fora do nosso alcance fazer. Não tenta levar isso para o culto, não. Josué, em vez da gente dar o grito, em vez da gente orar, em vez da gente adorar, em vez da gente louvar, o que você acha da gente cortar umas árvores ali? Nós somos muitos homens, aqueles troncos, e aí, vai que nesse grito aí, o pessoal se assusta lá dentro e vem para fora e começa uma guerra aqui fora. Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar umas árvores, aquelas toras bem grandes, e formar aqueles arietes ou arietes, e vários homens vêm e destrói os portões e entra na cidade. Vamos fazer assim? Isso não fazia parte do culto. A estratégia humana e a pressa, muito provavelmente vai prejudicar mais do que trazer aperfeiçoamento. Na maioria das vezes, a estratégia, o marketing, eu não estou dizendo que isso não deva acontecer, não é nada disso. Tudo que for possível, vamos falar na televisão?
Qual o problema? Vamos falar na rádio? Qual o problema? Vamos divulgar no YouTube? Qual que é o problema? Vamos divulgar no Instagram? Qual que é o problema? Vamos atingir o maior número de pessoas possíveis? Tudo bem? Mas existem certos momentos que o que Deus pede para o culto é apenas aquilo que Ele pede, qualquer coisa que a gente faça, fora daquilo que Ele pede, para dar uma ajudinha para Deus, talvez nós viemos atrapalhar mais do que aperfeiçoar, ajudar. O que representa Jericó? Os obstáculos impossíveis das nossas vidas. O que representa as voltas em torno da cidade? A perseverança que cada crente tem que ter em cultuar. O que representa o silêncio de cada um ali, obedecendo o que Deus havia ordenado, a disciplina espiritual, mesmo diante da falta do desejo, da vontade. Disciplina. E quando nós vamos para as trombetas, essa declaração de fé e amor a Deus pública. Se você não é uma pessoa que declara sua fé, o seu amor a Deus de forma pública, muito provavelmente você tem vergonha. Eu vou levar lá para o tempo de Israel, de ser israelita. Quem tem vergonha de ser israelita não dá 6 voltas em torno de Jericó. Muito menos 7 durante um dia. E muito menos participa da conquista daquele problema que eles tinham para conquistar. E quando nós falamos das quedas do muro, nós vemos que a intervenção divina nunca falha diante de um culto onde há obediência, onde há disciplina, onde há perseverança, onde há fé, onde há amor. A intervenção divina não falha. Então eu quero convidar você hoje para colocar diante de Deus a sua Jericó. A sua cidade murada, que está atrapalhando a sua conquista. Ela está na frente. Ela precisa ser vencida por 2 motivos. Porque realmente Deus deu aquela terra para ser conquistada, e que, portanto, todos os seus moradores deveriam ser realmente deslocados dali, porque aquela era a terra prometida, independente de quem tinha entrado lá durante esses 400 anos, aquela era a terra onde Abraão havia pisado, morado, e Deus falou, a sua descendência vai ficar cativa durante 400 anos, mas vocês vão voltar para cá. Deus não podia falhar com a sua promessa. Ele não fez aquilo, eu gostei daquele lugar, não, é porque Abraão tinha ido para lá, e Deus falou para ele, é aqui que eu vou trazer os seus filhos de volta. Então pronto, podia entrar tudo ali naquela terra, mas aquela terra havia sido abençoada por Deus, e aquilo que Deus abençoa, muito cuidado em amaldiçoar aquilo que Deus abençoa, muito cuidado em tentar possuir aquilo que Deus abençoa, porque se você não possuir através do culto, daquilo que Deus ordena, muito provavelmente, aquele que é fiel no culto, vai ter que te tirar. Está entendendo? Daquela terra que não é sua. Esse é o jeito certo de nós olharmos para este livro, com 66 livros, escrito no decorrer de um período de 1500 anos. Por 40 homens que a grande maioria nem cumprimentou um ao outro, não sabe nem quem era. E, no entanto, inspirados pelo único e poderoso Deus, ao ponto de a veracidade, o poder que existe nesta Bíblia, não diz respeito a quem a escreveu, aos 40 autores, mas aquilo que está escrito. A veracidade da palavra não é porque Davi escreveu, Paulo escreveu, não é porque Moisés escreveu, não está no homem. A veracidade dessa palavra está naquilo que eles escreveram, inspirados por Deus. Portanto, a palavra de Deus que traz o poder que esta palavra tem. E por isso que 40 autores, sendo eles reis, sendo eles filósofos, sendo eles o que for, pescadores, né? Não importa. O importante é a inspiração que esses homens receberam diretamente de Deus. Então,
eu quero te convidar para te colocar de pé, ficar de pé. Nós temos um nome aqui pelo qual nós vamos orar, que é a irmã Marta Coutinho, além daqueles que já receberam oração. E vamos entender que estas pessoas só conquistaram Jericó porque elas realmente tinham entendido a identidade, quem elas realmente eram. Aquilo que elas faziam, mesmo diante da ausência dos olhares das pessoas. E eu convido você hoje a olhar para a sua identidade e ver o que você tem feito, falado e sido na ausência do olhar das pessoas. É isso que você é. E colocar diante de você aquele problema, que é o grande problema insolúvel. É um grande problema, são grandes muralhas, e isso não deve continuar na sua frente, isso tem que cair. Então feche seus olhos, levante suas mãos aos céus, e pede. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhes-á. Coloca diante de Deus agora qual o seu maior problema, qual a sua maior necessidade, o que está atrapalhando a sua jornada, o que está diante do seu caminho que deve ser tirado agora, e que você possa agora, diante de Deus, o único e soberano Deus, o único e verdadeiro Emanuel, que esteve conosco aqui na terra, e agora está em nós, aos cristãos, para quê? Para que nós pudéssemos fazer tudo aquilo que nos é pedido para fazer. Coloca diante dele este problema, coloca diante dele esta Jericó, coloca diante dele estas muralhas, e ele vai fazer por você aquilo que você não pode. Observe a intervenção divina. Não é você mais, não é aquela pessoa que você pensava mais, não são as suas forças mais, não é. Agora é a intervenção divina, é a intervenção divina que vai fazer por você. Mas antes disso você tem um culto, antes disso você tem que perseverar, antes disso você tem uma disciplina a se submeter, antes disso você tem que fazer a sua declaração de fé pública, antes que as muralhas caiam, antes que a intervenção divina aconteça. Faça uma declaração de fé pública diante de Deus e diga: Senhor, eu sou o teu filho e eu preciso de ti. Esta grande muralha tem atrapalhado, tem me prejudicado, e eu peço que o Senhor interfira nisso e vença esse problema por mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas ao Criador, ao nosso Deus.